que favorece, por exemplo, o Palmeiras terminar um jogo como esse, que é de Campeonato Brasileiro, é jogo que o Palmeiras precisa ganhar, com 4 jogadores da base. E 4, a gente está falando de Danilo, Gabriel Menino, mais experimentados, mas a gente está falando do Vanderlan, que marca o primeiro gol como profissional, e do Endrick. Então, são jogadores muito jovens, entrando aos poucos num contexto que é favorável, num contexto em que o Abel sabe que esse tipo de oscilação é natural, comum, e que esses jogadores podem se desenvolver. Salve, salve, rapaziada, bora para mais um vídeo. Pessoal, bora dar uma olhada aqui na galera da ESPN comentando um pouco sobre esse jogo do Verdão, né, pessoal? O Palmeiras aí que tá tranquilo na busca desse título do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 5 rodadas aí, vem conseguindo os resultados com tranquilidade, com a consistência que sempre teve durante todo esse campeonato. Então a galera que exaltou bastante o Verdão aí pela performance, elogiou bastante o Abel, então bora conferir todos os detalhes, mas antes eu peço para vocês, já chega sentando o dedo no like, já se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte, e os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição, então partiu, bora conferir esse corte que ficou bem interessante. O Palmeiras é um time sólido hoje, ele pode oscilar de um jogo para o outro, mas as bases estão postas, então o adversário quando cochila, perde o jogo. Né? O Palmeiras não tem entrado nas últimas rodadas com aquela energia máxima que ele coloca em jogos decisivos. Porque ele já percebeu que o campeonato tá domado, tá, sabe, se encaminhando. Você acha que não se esforçou hoje? Não é que não tenha se esforçado. O gol com 3 minutos, naturalmente relaxa o time. Contra um adversário muito mais fraco. Você está jogando em casa, o estádio cheio, a torcida ali, muito perto de um título, faz um gol com 3 minutos. O que todo mundo aqui pensou? Ih, vem aí uns 5, 6, 7. E aí o Palmeiras, sabe, vamos jogar o jogo. E aí o jogo cresce no segundo tempo, tem muito mérito do Dudu, mas acho que o Lisca faz uma mexida ali que ajuda isso. Porque ele tira o lateral, que é quem entrega a bola no lance do gol, do pênalti, o Kevin, ele que dá o passe para o Rony e aí acontece o pênalti. Ele tira o Kevin, traz o Renato, que estava jogando avançado pela direita para a posição de lateral e coloca o Rômulo. Renato que tinha chutado a bola na trave. Né? Exatamente. Para marcar o Dudu e com a chegada só de outros jogadores por ali. E o cara que não é da posição, ele tem dificuldade para marcar o Dudu. Claro. E aí sobra mais espaço, o Dudu cresce e, craque que ele é, sabe aproveitar, faz um golaço e cria uma série de situações. Então, é aquela história. O Palmeiras está tão pronto que, assim, não vacila não que você vai perder o jogo. O Avaí deu um vacilo na saída de jogo no início, também um erro forçado, porque havia uma pressão alta do Palmeiras naquele momento. Um outro vacilo do Lisca na substituição mal feita, porque ele, tentando dar mais ofensividade à equipe, ele abre um caminho que o Palmeiras não perdoa, sabe? Ele não perdoa. Eu acho que essa é a grande questão. E uma coisa, Dani, que o torcedor palmeirense precisa se acostumar é que é natural de equipes que abrem essa vantagem no Campeonato Brasileiro, até pelo fim de temporada, o desgaste, jogador já sentindo uma perna pesada, juntar com ansiedade e o nível não ser o que o torcedor está acostumado a ver em grandes jogos de Libertadores, de mata-mata, ou até mesmo do Brasileiro. Então essa reta final para o Palmeiras vai acontecer esse tipo de oscilação nas partidas, mas com um time muito maduro. Um time, como o Eugênio falou, que já tem essa estrutura que favorece, por exemplo, o Palmeiras terminar um jogo como esse, que é de Campeonato Brasileiro, é jogo que o Palmeiras precisa ganhar com 4 jogadores da base. E 4, a gente está falando de Danilo, Gabriel Menino, mais experimentados, mas a gente está falando do Vanderlan, que marca o primeiro gol como profissional, e do Endrick. Então, são jogadores muito jovens, entrando aos poucos num contexto que é favorável, num contexto em que o Abel sabe que esse tipo de oscilação é natural, comum, e que esses jogadores podem se desenvolver. Então, para o torcedor que enxerga o time na liderança, agora com 11 pontos de vantagem, o Inter pode vencer amanhã, tem um jogo difícil contra o Coritiba, um time que vai bem dentro de casa, mas são 11 pontos. E vendo o Endrick dar a primeira assistência, Vanderlan marcar um gol, a base, de certa forma, ser protagonista, isso é motivo de orgulho. Eu imagino que hoje não há uma vírgula sequer, nem mesmo essa situação oscilante, para deixar o palmeirense preocupado ou acreditar que esse título está em risco. Para mim está muito encaminhado e até pelo
contexto do jogo, de um Avaí que ofereceu pouquíssimo perigo, se não aquela bola na trave no primeiro tempo, vejo que não há muita coisa que reparar na atuação do Palmeiras hoje. Ô, Dani, eu sei que você vai puxar o tema do Hendrick, mas assim, queria só falar uma coisinha do Dudu. Eu não aguento mais... Fica à vontade, daqui a pouco a gente... Elogiar o Abel. Não aguento mais elogiar o Abel aqui. A gente está elogiando o Abel há 2 anos, com toda a justiça. Evidentemente que tudo que tem acontecido com o Palmeiras tem muito mérito do Abel, mas muito mesmo, né? Basta ver o fato de que o Palmeiras, enfim, ele não tem o elenco que tem o Flamengo, ou mesmo o Atlético, e consegue sempre se colocar competitivo. Isso é muito pelo técnico, mas então eu vou dar uma pequena cornetadinha, porque é impressionante mesmo como... Eu sempre defendi, quando as pessoas criticavam a saída do Dudu em todo o jogo, eu sempre defendi, porque falei, cara, esse cara é o cara mais importante do time, ou pelo menos é o cara com a maior capacidade técnica. Aquilo que o Calçade estava falando, que o Palmeiras não tem esse cara, tal. Se tem, esse cara... mais próximo. É o Dudu. Ele é o Dudu. E aí, assim, o cara tá acabando com o jogo, já demonstrou várias vezes incômodo em sair em todas as partidas e tal. Hoje o Palmeiras só disputa o Campeonato Brasileiro, então não precisa poupar olhando para as Copas e tal. Claro que não é grave, né? Não tem nenhum grande problema aí. O Palmeiras joga na terça-feira contra o Atlético Paranaense e talvez o Abel tenha pensado nisso, mas eu acho que assim, até pelo incômodo que o Dudu já demonstrou e pela bola que ele tá jogando, você podia deixar o cara até o final de um jogo uma vez, né? E de novo ele sai para a entrada do Breno Lopes. Enfim, tô procurando pelo em ovo, evidentemente, mas é só para registrar. Pelo em ovo se olhando a tabela do Palmeiras, é tentar encontrar um dia que o Palmeiras vai tropeçar, assim, catastroficamente para perder. Porque o Palmeiras, mesmo o Inter vencendo amanhã, ele fica a 8 do Inter, restando 15 pontos. Pô, 8 já é superior à metade de 15, então ele já tem uma vantagem enorme em relação aos pontos em disputar. Ele tem o Atlético reserva na terça-feira. O problema é que o Atlético tem sido pedra no sapato, né? As 2 últimas derrotas do Palmeiras foram pro Atlético. Mas aí e a primeira delas com o time reserva do Atlético, em São Paulo. É bom lembrar, né? O Atlético reserva. O Fortaleza que podia ser um jogo complicado em casa. Cuiabá fora. E aí o Palmeiras em casa. É aqui que ele tem que perder o título. O Inter fora. E o Inter fora. Não, estou falando dos 4 antes do Inter. Para assim, haver a expectativa de que seria uma final de campeonato, Inter e Palmeiras. Eu digo, o caminho até o Inter é um caminho que, se o Palmeiras se complicar, aí tem que parar tudo. O Jean, sem querer justificar, não sei. Até porque tem o time inteiro, não é só o Dudu. Mas eu lembro muito bem do Flamengo. A justificativa, uma das justificativas do Flamengo, por não colocar o time titular no jogo com o Palmeiras, no Dorival, era a questão do piso. Eram 2 jogos num curto espaço de tempo em campos de grama sintética, o que causa mais impacto, né? Pesa mais nas articulações dos jogadores, porque você não tem a grama amaciando o contato com o solo. E o jogo com o Furacão também terça-feira na Arena. Arena. Sábado, grama sintética do Allianz Parque, terça-feira, grama sintética. Dudu talvez seja um dos mais experientes desse time. 30 anos. Talvez seja uma... tira um pouquinho o pé e tal, jogo resolvido. Mas eu entendo essa questão de... É só para parar de elogiar um pouco, achar alguma coisa, porque realmente... Não sei se é essa a explicação, entendeu? Mas pode ter um peso, uma leitura de um excesso Claro. Ele provavelmente ele sabe por que ele está fazendo isso. Mas não é diferente para o Palmeiras por justamente ter a sua casa com a grama sintética? É um time acostumado, né? Mas não joga seguidamente lá, né? Tem a alternância de jogar fora e tal. Mas eu vejo mais a questão do Dudu, de o Abel enxergá-lo como um jogador de 30 anos e ele quer o Dudu sempre inteiro, sempre pronto para jogar 100%. E para isso acontecer, o Campeonato Brasileiro, ele precisa ir dosando e tirando minutagem do Dudu para que ele termine a temporada bem, sem risco de lesão. É difícil muitas vezes para um jogador entender. Hoje, no jogo do Vasco, o Jorginho estava justificando porque colocou um Nenê de 41 anos no banco no fim de temporada. E o Nenê insatisfeito. Imagine o Dudu jogando essa bola com o físico que tem, que é privilegiado. Porque ele não se machuca, né? Bom que se diga também. É um cara impressionante. Ele não desfalca o time nunca, né? Praticamente. Mas talvez esse ponto de segurar o Dudu em alguns momentos que são favoráveis, hoje o Palmeiras não precisava mais do Dudu depois do segundo gol, já estava com o resultado encaminhado. Então, até por isso, é válido, por mais que o jogador queira terminar, por mais que a gente sabe que o Dudu é um fominha no bom sentido, é compreensível da parte da comissão técnica segurar
para que o Dudu possa... Imagino que quando o Palmeiras confirmar o título por antecipação, que vai acontecer, a questão é em qual rodada, o Dudu vai provavelmente ser poupado, entrar de férias antes, acho que isso mas nesse momento é bom segurar. O jogador vai acabar se acostumando. A gente vive um momento diferente de futebol, de 5 trocas. São 5. O treinador não usa 5, pô, não usou. Usa, está usando. Então são 5. Eu acho que é um ponto que ajuda a rodar, a tirar minutos no momento que é importante. Uma coisa é você tirar o cara, você precisa ganhar o jogo. A outra é, o jogo já está praticamente decidido e tem também o lado de quem está no banco, que fica ali assistindo. Fala, poxa, por que não? Porque é o seguinte, cara, quem decidiu uma Libertadores para o Palmeiras foi um reserva. Foi o Breno. Quem decidiu a outra foi outro reserva, que foi o Daverson. Seguinte, você não põe reserva nunca? Tá bom. Olha, até me são duas arrependi de Libertadores. trazer o tema. São duas. Não era pra ficar tão relevante assim. Uma pequena São coisa. duas. Então deixa eu trazer outro tema, que também, de certa forma, tem uma conexão. Isso que o Calçado falou, porque... Essa turma do amendoim não é fácil. Essa mudança no número de substituições é algo muito importante na história do futebol. Sim. Que a gente ainda não tem a medida do impacto que ela vai gerar a médio e longo prazo. Como foi lá atrás a proibição de você recuar a bola para o goleiro. Exatamente. Outro jogo. Mudou o futebol. Só que no primeiro momento você estava entendendo o que ia acontecer. Essa das 5 substituições vai ter muita mudança no futebol a partir disso. Quer ver agora um exemplo? Qual o caminho? A Copa do Mundo. A primeira Copa com 5 alterações. Você imagina as seleções que têm um poder no banco maior do que outras. Algumas têm. O tipo de mudança que isso pode gerar numa partida, em que em 90 minutos você decide se volta para casa ou se continua. E se os técnicos vão saber trabalhar Exatamente. com isso. E ainda bem que tem essas 5 alterações, né? Porque tem a ver com a cautela. A cautela de não machucar um jogador, a cautela de não colocar um outro jogador, tempo de mais com idade de menos. E aí hoje ele coloca o Endrick, ele vai lá, não faz o gol, mas dá o passe para o Vanderlan. A comemoração ali mostrando como é bom você poder colocar jogadores de potencial da base num time estruturado e sem a pressão. Tá na hora já, de repente, de começar a rodar um pouco mais, Breleiro, em cima disso, pensando que o título já está na mão, óbvio, tomando devido cuidado com jogos talvez mais traiçoeiros, mas de rodar para ganhar um pouco de experiência? Não vejo rodar a ponto de escalar como titular. Ainda é cedo, o Palmeiras tem de tratar com seriedade o campeonato, mas sim de aumentar a minutagem, de aumentar o espaço. E ele tem feito isso gradativamente com o Endrick. O Endrick entra hoje, novamente, com esse cenário favorável, tem oportunidades. É claro que é natural para um garoto de 16 anos ter ansiedade de querer marcar o primeiro gol, de querer se antecipar numa finalização, mas hoje, para mim, ele demonstrou ali o faro de atacante. O cara que tem a oportunidade de girar e bate, de incomodar zagueiro. Isso aí é uma virtude dele. É um cara que se movimenta demais e não tem medo de dividida, chega em todas as bolas. Então, por mais que o Abel, num primeiro momento, fosse cobrado por colocar o Endrick, que tem de entrar, e as pessoas vão dizer, tá vendo, deveria ter entrado antes. Não, esse processo tem mostrado que o Abel colocou no momento certo. E a gente já percebe também até um amadurecimento do Endrick. Hoje, no lance da assistência, na estreia, ele peca ele tinha menos ângulo nessa, mas ali ele bate já cruzado para tentar assistência e não para o gol, e não buscando essa finalização. Já começa a ter um entendimento maior do time e por isso foi premiado como assistência. A tendência é que ele amadureça cada vez mais, mas para mim esse processo do Endrick de transição tem sido conduzido de forma exemplar pelo Abel. Então é isso aí, né, rapaziada? Então o Palmeiras continua trazendo os resultados, mantendo a consistência nos resultados, né, galera? É normal que no final da temporada aí a perna pesa um pouco mais, é compreensível. O Palmeiras já tá bem encaminhado para esse título do Brasileirão. Então o próximo ano aí promete com essa galera da base aí junto com o Endrick, né? A galera vai dar uma base muito boa aí pro Verdão para a próxima temporada, principalmente se o Scarpa não ficar, né, galera? Então vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui!